universidade. E essas mentorias foram ficando cada vez mais frequentes, mas eu não fui conseguindo ensinar isso através de mentorias, né? Foi aí que essas mentorias começou a me dar muito lucro. Por quê? Porque as pessoas tinham resultado. As mentorias chegavam a R$ 10.000 que eu cobrava. Por quê? Porque as clínicas tinham resultados. Então, vocês imaginam, a gente consegue cobrar mais, a gente consegue ter o reconhecimento quando a gente aplica a técnica certa. E aí, o que acontece? Eu falei, gente, eu não estou mais dando conta de dar mentorias individuais. Daí nasceu o curso online, onde a gente conseguiu compartilhar, e como eu estou conseguindo com vocês, eu não ia conseguir estar com cada um de vocês ou em cada cidade de vocês, e a gente consegue estar aqui compartilhando isso e de forma tão extraordinária que a gente leva essa metodologia para o mundo inteiro, porque a gente tem aluno não só no Brasil, mas fora do Brasil, usando essa metodologia. Hoje eu estava conversando com um aluno meu de Coimbra, e ele estava dizendo, professora, eu não tenho vaga. Eu não tenho vaga, eu nem divulgo o meu trabalho. É simplesmente pelos resultados que eu gero que eu tenho a agenda lotada. E aí, quando ele fala para mim, eu fazia no máximo no Brasil 3.000, 3.500. Hoje eu faço 15.000, 20.000. Gente, e não é porque ele está lá na Europa, não. Ele atende online e atende pacientes do Brasil. Isso muda completamente, né? E o que a gente vai aprender? O que de fato é dor, os tipos de dor, diagnóstico médico, diagnóstico cinético funcional, o que as pesquisas falam e como a gente faz esse reequilíbrio neuromuscular. Então, olha só, pessoal, para vocês pegarem lápis e papel e começarem a anotar. O que é dor? A primeira coisa é que dor não é somente após um trauma. Dor é uma experiência e cada um tem uma experiência diferente com dor. Então, hoje eu não digo mais que é coisa da cabeça do meu paciente. Dor é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que é real? Real é quando tem um trauma. E potencial é quando eu tenho a mesma sensação de dor, a mesma percepção de dor, sem ter tido um trauma. E é o que a gente chama de dor que perdura por mais de 3 meses lá no cérebro, lá no tálamo, gerando esses estímulos sem que haja uma inibição desse quadro, se tornando um quadro de dor crônica. E aí o paciente castrofiza, ele tem medo e ele foca na dor. Desliguem os microfones, meus amores, por favor. Desliguem os microfones. Os microfones, por gentileza. Ciro, desliga os microfones, gente. Estou ficando preocupada. Olha só, o que vocês não estão, ou não estão conseguindo, ou não estão me entendendo como desliga os microfones. Aqui nas minhas opções não aparece deixar todo mundo mudo. Tem só interromper, escolher, editar, ocultar, mas não tem. Microfone, sair. Gente, eu não consigo desativar o som de vocês. Meu Deus do céu, que nervoso. Então,
Quando um paciente chegar com dor crônica, entenda que é uma experiência sensitiva e emocional. Se é emocional, a gente tem vários fatores que desencadeiam a dor. Ansiedade, depressão, medo, angústia, insegurança. Todos esses fatores emocionais, né? Sensação de abandono, sensação de incapaz, sensação de que não vai dar certo. Todas essas emoções, elas vão ditar o meu nível de dor. Por isso que no tratamento a gente precisa usar uma técnica chamada de transferência cognitiva, tirar o foco da dor e do segmento que dói durante o tratamento. E eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Olha só, a gente vai ter os tipos de dor mecânica. Mecânica é aquela dor que tem uma lesão tecidual. Então, a primeira coisa que você vai no exame do paciente é diagnosticar que tipo de dor ele tem. Ele tem uma dor mecânica, ou seja, eu avaliei o paciente e, por exemplo, fiz o teste de Laseg e eu percebi que tem uma dor irradiada. Você percebe que a dor piora quando ele faz o movimento de flexão do tronco, ou piora quando faz o movimento de extensão, de inclinação ou de rotação. Então, quando a dor ela está relacionada ao movimento, durante o movimento, eu sinto dor, ou está na fase agudizada com uma compressão neural. Quando eu mexo, piora a dor, então eu tenho uma dor mecânica. Não esquece. Então, é uma dor cinética. Então, quando eu tenho uma dor que se exacerba ou que aparece durante atividade cinética ou durante o repouso e quando eu movimento, eu mobilizo, ativo ou passivo, essa dor piora, eu tenho uma dor mecânica. Aí a gente vai ter um único foco, que é reequilíbrio neuromuscular, ok? Dor neuropática, quando eu tenho uma compressão neural. Então, a dor mecânica, uma dor nas estruturas que não é do sistema nervoso. Então, é muscular, articular, ligamentar. Agora, quando eu tenho uma dor neuropática, uma compressão nervosa, uma neuropraxia, por exemplo, do punho, quando eu tenho uma compressão do plexo braquial, uma hérnia lá na C4, eu tenho uma compressão do ramo que sai de C4. Então, eu tenho uma dor neuropática. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a sobrecarga nesse segmento, principalmente aumentando o espaço onde esse nervo, essa estrutura neural, ela se localiza. Então, eu aumento os espaços, eu tiro as compressões através de reequilíbrio neuromuscular. Então, a gente percebe que reequilíbrio neuromuscular a gente tanto vai usar para dor mecânica, quanto a gente vai usar para dor neuropática. Ok? Pessoal, aproveita e tira print para vocês postarem amanhã. Eu quero muita gente postando dessa aula, tá bom? Com os insights que vocês vão ter. E a última dor é a dor nociplástica. É aquela dor que a gente tem quando a gente tem uma alteração no sistema nervoso central, lá no meu centro de interpretação e de modulação da dor, que é no tálamo. Então, essa dor nociplástica, ela não tem uma relação com lesão estrutural. Ou seja, você faz uma ressonância magnética, não tem uma lesão significativa que justifique aquela dor. Ela não sofreu nenhum trauma e ela tem uma dor que perdura. Dor nociplástica pode ser, por exemplo, a dor da fibromialgia, ou pode ser uma dor
secundária a uma dor mecânica. Comecei com a hérnia de disco, e aí depois da hérnia de disco, essa dor se cronificou, e a hérnia já não justifica mais a dor. Então, eu chamo de dor mista, porque é de origem mecânica, que se transformou numa dor nociplástica, porque o meu sistema de interpretação e modulação da dor lá no tálamo já não consegue inibir essa dor. Quando eu tenho esse diagnóstico e eu descubro qual que é a dor do paciente, fica muito mais fácil de tratar. Por quê? Porque a dor mecânica, ela é 90% de todas as dores musculoesqueléticas. Agora, essa dor mecânica de origem, pode ser de origem traumática, por exemplo, uma hérnia de disco, ela pode vir a se transformar numa dor crônica, tá? Mas a grande maioria dessa dor, ela é resolvida quando a gente faz o trabalho de reequilíbrio neuromuscular. E não é só na coluna. Desliguem o áudio, meus amores. Desliguem o áudio, ok? Então, quando tem alguém com áudio ligado, quando eu tenho essa dor como sendo o grande percentual de dor, fica fácil entender que quando eu tenho um reequilíbrio de forças, tiro a sobrecarga, eu corrijo a dor. E eu posso fazer isso nas primeiras sessões. E isso é dado através de um diagnóstico anatomopatológico. Então, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora e não esquece. Diagnóstico anatomopatológico é um diagnóstico médico. A gente não dá o diagnóstico. Então, quando o paciente chega dor lombar com hérnia de disco L3, L4, esse diagnóstico é um diagnóstico que a gente chama de anatomopatológico, é um diagnóstico de lesão na estrutura. A gente não trata a lesão na estrutura. O que a gente trata é o movimento. Então, eu trato a sequela dessa lesão anatomopatológica, essa lesão estrutural. Então, o que eu trato é baseado no meu diagnóstico cinético funcional. Então, muitas vezes, a gente está muito preocupado em diagnosticar qual é a estrutura que está sendo lesionada, quando eu digo para vocês que o mais importante do que diagnosticar a estrutura que está lesada é o movimento que está comprometido. Olha, gente, se vocês saírem com essa sacada daqui, eu digo que já valeu a nossa aula de hoje, porque eu quero essas 55 pessoas sabendo aplicar o diagnóstico cinético funcional. Ou seja, se eu sei avaliar movimento, eu sei dar o diagnóstico cinético funcional. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, no chat. Queria que vocês respondessem para mim no chat agora. No final dessa aula aqui, né? Eu vou falar o passo a passo e vou mostrar um tratamento, um protocolo extremamente flexível. Se essa aula ela de fato vai gerar para vocês grandes resultados de aplicabilidade. A pergunta é: vocês gostariam que eu falasse do método PMP e como vocês fazem para entrar no método PMP? Quando a gente estiver terminando a aula, vocês gostariam que eu falasse o que é o método PMP e como ele gera tantos resultados? Se vocês quiserem que eu falo, coloquem aqui no chat. Eu quero saber sobre o PMP. Então, coloca eu quero. Quem quer saber sobre o PMP? Porque quem não quiser saber do PMP, quem quer saber? Não é? Então, se a maioria desejar, eu estou esperando vocês colocarem aqui no chat. Se vocês desejarem,
Ah, Wilma, eu já estou no PMP, adorando, eu quero. Wilma, viu? Um daqueles depoimentos que eu coloquei lá foi da Wilma, que está encantada com os resultados. Eu quero, eu quero. Wilma, que está fazendo. Quem é mais do PMP que está aqui, pessoal? Eu quero, eu quero. Quem é do PMP que está aqui? Gente, o PMP, ele é mais do que uma pós-graduação. Se você já fez pós-graduação ou você não fez pós-graduação, então deixa eu dizer para vocês. Se você quiser ter resultados, o PMP ele vai muito além de uma pós-graduação. A Glaucia, eu sou PMP. Quero. Eu também estou amando o PMP. Roberta está no PMP. Eu me inscrevi ontem para fazer. Ai, Débora! Beijo, querida. Seja muito bem-vinda no PMP, no MPCC Pilates Classe Científico. Sou PMP, Edilene. Gente, vale muito a pena o PMP. Hoje eu recebi uma mensagem do PMP que eu tenho que compartilhar com vocês, não é? A pessoa pediu para não compartilhar aqui, mas eu vou só ler a mensagem que ela me mandou. Eu vou só ler a mensagem que ela me mandou. Porque eu achei tão extraordinário os resultados, tão extraordinário os resultados, que eu falei assim, caramba, muito top os resultados. E aí, a gente vê os resultados e a gente fala assim, como assim, né? Ai, gente, cadê? Eu queria muito ler o depoimento dela para vocês, porque é exatamente, achei aqui. E podemos colocar dúvidas, pode colocar dúvidas, né? Então, quando ela colocou assim, te juro, doutora, há um mês atrás eu não conseguia dar o meu valor de R$ 150 na minha consulta. Hoje não faço por menos. Nunca tive 6 pacientes por dia me pagando R$ 150 cada consulta. Estamos falando de um sábado, R$ 900 extra nesse sábado. Estou muito feliz, já agradeci muito a Deus por tudo hoje e o PMP, não é? E ela falou, ó, outra doutora, bom dia. Ontem tratei uma paciente que tem crítica com dor lombar. Vi seus vídeos lá no PMP, estou fazendo o curso e ela não evoluía. Adivinha? Eram pontos importantes que eu não estava fazendo de reequilíbrio neuromuscular. Não é? Ela saiu da dor na primeira sessão. Só estou passando para dizer que estou muito feliz e grata. É isso, é sobre isso que a gente está falando, tá? Pode falar sobre o spine? Posso falar também sobre o spine. Já fiz, mas foi no momento. Podemos colocar as dúvidas sim no chat, tá bom? Então, eu vou falar para vocês então, tá? Do PMP. Então, vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula. Então, diagnóstico anatomopatológico. Então, diagnóstico anatomopatológico é isso aqui, ó. A gente recebe uma ressonância com diagnóstico de lesão estrutural. Então, aqui a gente tem uma ressonância e aqui a gente tem uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco é extrusa. Então, as hérnias de disco podem diminuir de tamanho, cerca de 66% dos casos de hérnia de disco são reabsorvidas pelo próprio organismo. O tratamento conservador é eficaz em até 90% dos pacientes. Você tem noção que a gente é capaz de tratar 90%
dos pacientes que têm hérnia de disco, 90% desses pacientes que têm hérnia de disco não precisam de cirurgia. Somente 10% dos casos de hérnia de disco precisa de cirurgia, ou seja, quando tem compressão nervosa. É isso. Quando a gente fala, paciente tem hérnia de disco, e aí eu recebo muito na minha caixinha, assim, doutora, meu paciente tem hérnia de disco lombar, qual o protocolo que eu uso? Vocês percebem que isso não me diz o que o paciente tem? Eu preciso saber. Ele tem dor ativo, ele tem dor passivo, ele tem dor em repouso, ele tem dor durante a flexão, durante a extensão, durante a rotação, durante a inclinação. Qual a relação da dor dele com o movimento ativo e passivo? Essa dor, ela regride em algum momento, ela é contínua. Percebe? Eu preciso dessa análise e isso é para dar o quê? O diagnóstico cinético funcional. Então, se você me falar, ele tem dor do lado direito, quando faz o movimento, quando realiza a marcha e tira o pé direito do solo, ele sente dor do lado direito, aí eu vou pensar numa fraqueza de glúteo médio, por exemplo, contralateral, ou eu vou pensar no espasmo de quadrado lombar do mesmo lado. Aí eu começo a pensar no diagnóstico cinético funcional. É exatamente sobre isso que o PMP fala. Então, o PMP ele tem os protocolos flexíveis que a gente pode mudar de acordo com cada paciente, mas ele me diz, ó, paciente com essa disfunção, o que eu faço? Paciente com essa disfunção, o que eu faço? Mas baseado no diagnóstico cinético funcional, ok? Então, ó, a hérnia de disco, quanto mais grave ela é, ó, sequestrada, que é aquela que rompeu e caiu no canal vertebral, melhor o prognóstico. Por quê? Porque quando ela rompe, ela cai no canal dural e ela é reabsorvida. Por quê, pessoal? Exatamente por isso. Ó. Quais os fatores que determinam a reabsorção? Ela rompe, quando ela rompe, ela cai aqui no canal dural e ela rompe o ligamento longitudinal posterior. Se ela comprime, se ela rompe e ela começa a gerar lesão no ligamento colateral, ligamento longitudinal posterior, que fica aqui, ó, nessa região posterior, esse ligamento é ricamente vascularizado. Então, ela causa um processo inflamatório no ligamento e reabsorve. Agora, se rompe o ligamento, melhor ainda. Rompeu o ligamento, o que acontece quando rompe o ligamento? Quando rompe o ligamento, aí, ó, deixa eu pegar a caneta, ó, rompeu aqui esse ligamento, aí o que acontece? Processo inflamatório nessa região, e esse processo inflamatório faz o quê? Ó, rompeu esse disco aqui, esse disco caiu, e esse processo inflamatório com os macrófagos, os leucócitos, vão fazer o quê? Vão fagocitar, vão reabsorver essa hérnia aqui que está comprimindo estruturas nervosas e o paciente fica assintomático. Perfeito. Ok? Muito bom. Olha só. É exatamente isso que eu acabei de falar, ó. Ligamento aqui colateral longitudinal posterior, ricamente nervado. Ele, quando é rompido ou lesionado, faz com que haja absorção desse disco que foi rompido. Ou quando o disco rompe aqui, ó,
Ele rompe e cai aqui dentro. Ó. Aqui está o ligamento. Ó. Aqui está o ligamento. Se esse ligamento é lesionado, então, quanto mais grave a hérnia, maior vai ser a reabsorção pelo processo inflamatório. Então, se o paciente chega para você numa grande crise por conta da hérnia de disco, e se lá tem hérnia extrusa ou hérnia protrusa, pense que o prognóstico é melhor do que uma pequena hérnia. E olha só, pessoal, exame físico. Vocês vão fazer isso na prática de vocês. E com esse passo a passo desse exame físico que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir saber onde é o nível de lesão na coluna lombar, por exemplo. Então, ó, por exemplo, paciente não consegue fazer flexão do quadril, tá? Então, pensa assim. Não consegue fazer flexão do quadril. Aí o que você faz? Você pensa lesão de L1 e L2, tá? Então, como que eu faço, dou esse diagnóstico se ela tem lesão de L1 ou L2? Eu peço para ela subir um batente. Então, põe uma caixinha e peço para ela subir. Para ela subir, ela precisa fazer flexão de quadril. Então, eu não peço para ela simplesmente deitada fazer flexão. Em bipedestação, pede para ela subir um degrau. Se ela não consegue fazer a flexão de quadril e usa o quadrado lombar para elevar a pelve, lesão de L1 e L2. Então, eu já sei que ela tem um comprometimento de L1 e L2, levando à fraqueza de flexores de quadril, ilho-psoas, reto femoral, ok? Agora, ela não consegue fazer extensão de joelho durante a marcha, no movimento de descarga de peso, ela não estende o joelho fica flexionado. Então, comprometimento de L2, L3 ou L4, e aí eu já sei que o comprometimento é de isquios tibiais, ok? Não consegue fazer a dorsoflexão e inversão do pé. Aí, ó, lesão de L4. Como que eu testo isso? Pede para o paciente andar de calcanhar com pé para fora, pé para dentro. Pede para ela andar calcanhar com pé para dentro, não consegue andar, aí você já sabe, lesão de nível de L4. Isso é para a gente saber o nível da lesão, ok? Paciente com dificuldade de fazer dorsoflexão com eversão. Então, agora pede para ele andar no calcanhar, botando o pé para fora. Não consegue, tem dificuldade, lesão de L5. E lesão de S1. Pede para o paciente andar de ponta de pé. Não consegue, lesão de flexores plantares. Então, o paciente não vai conseguir caminhar, não vai conseguir correr, e aí eu tenho uma lesão. E aqui a gente vê aqui embaixo, ó, o dermátomo, de onde é mais ou menos as queixas de dores do paciente. Ó. Aqui L1, L2, região lateral e posterior, L4, região interna da perna, L5, região lateral. E L6, a gente vai pegar bastante S1, você vai pegar bastante aqui embaixo, ó, S1 aqui, ó, lateral, borda lateral do pé. E aqui a gente tem os dermátomos aqui. Quando a gente entende isso, o paciente não consegue flexionar o quadril, compressão L1, L2, não consegue estender o joelho, L2, L3, L4. Não consegue fazer dorsoflexão com inversão, L4. Não consegue fazer dorsoflexão com eversão, L5. E não consegue andar de ponta de pé, S1. É importante a gente saber que lesão de L1 vai causar essa disfunção. Contudo, a gente não corrige a lesão lá a nível de ramo neural. O que a gente vai corrigir
é o movimento. Se a lesão teve uma compressão, houve reabsorção, e essa compressão neural gerou uma perda de força, então eu penso, ela teve lá, tem hérnia de disco L1 e L2. Então, o que eu vou pensar? L1 e L2, flexão de quadril. Recebi um diagnóstico, nível L2, L3, L4, extensão de joelho. Por quê? Porque eu sei que é esses movimentos, é essa análise cinético-funcional que vai dizer para mim, ó, eu preciso não só tratar a dor lá na coluna, com reequilíbrio neuromuscular, lá, mas dos músculos distantes. E aí a gente vai começar a ter resultados extraordinários. Extraordinários, ok? Muito bom. Diagnóstico cinético funcional. O diagnóstico cinético funcional é exatamente o que a gente quer. E a gente vai falar agora desse diagnóstico cinético funcional. Primeira coisa que a gente vai olhar é as alterações ortostáticas. Como que essa pelve se apresenta? É a primeira coisa. Gente, a pelve, ela dita para mim o que está acontecendo na lombar. A pelve, ela dita para mim o que está acontecendo no joelho e no tornozelo. Ela diz o que está acontecendo na torácica. Então, a primeira coisa que vocês vão olhar no paciente de vocês, para dar um paciente com dor lombar, análise cinético-funcional da pelve. Primeira coisa, como vista lateral, se antiversão, se retroversão. Vista anterior, a gente vai analisar se elevação, se rotação. Eu vou mostrar isso na prática, como a gente vê essas alterações na pelve, tá bom? Eu vou mostrar. Então, é essa pelve que a gente quer corrigir, tá? E esse teste aqui é um teste para a gente saber onde está a alteração. Pede para o paciente fazer a flexão do quadril, tá? E aí você observa, ó, não flexionou o quadril. Eu tenho esse desequilíbrio pélvico aqui, ó. Ela faz o movimento da coluna, mas ela não tem flexão de tronco porque não tem flexão de quadril. Aí o que eu penso? Desequilíbrio de isquiotibiais. Então, ó, eu tenho uma hiperativação de isquiotibiais impedindo a flexão do quadril. Então, isquiotibiais puxando os isquios, não é, a pelve para baixo. Ótimo. Então, eu já dei o diagnóstico cinético funcional, ela não tem uma mobilidade de quadril, não faz flexão, por isso não tem mobilidade de tronco, tá? Está impedindo essa mobilidade de quadril por hiperativação dos isquiotibiais. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho uma hiperativação de isquiotibiais, eu preciso inibir isquiotibiais, ganhando o quê? Comprimento de isquiotibiais. Eu faço isso através da ativação de ilio-psoas e de reto femoral. Nessa terceira postura, ó, pedir para ela fazer flexão, ela faz flexão de quadril, ó. Você percebe que tem movimento de quadril, mas ela tem uma insuficiência aqui dos músculos do tronco, ou seja, ela não tem mobilidade, ó, na coluna. E por que ela não consegue flexionar a coluna? Porque falta o quê? Eu tenho uma hiperatividade de paravertebrais, eu tenho uma insuficiência de cadeia anterior. Aí, quando a gente vai para a primeira posição, ó, o que eu encontro aqui? Equilíbrio neuromuscular. Equilíbrio de isquiotibiais com ilio-psoas e reto e equilíbrio de paravertebrais com cadeia flexora de abdômen.
E é esse equilíbrio neuromuscular que eu vou tratar. E aí tá aqui, ó. E aí, quando eu mostro os protocolos para vocês lá dentro do PMP, é baseado nessa análise cinético-funcional. E aí, quando a gente tem... vocês já devem ter ouvido, eu também já ouvi bastante dizendo, ó, fisioterapia não é protocolo. Concordo plenamente. Mas quando eu tenho um protocolo e ele me dá um norte de onde começar, aí eu digo bingo. Por quê? O protocolo diz, ó, paciente que tem essas alterações, a gente faz isso. Então, você vai ver se aquele diagnóstico cinético-funcional se encaixa com o teu paciente. Se encaixou, falei, cara, vou testar esse protocolo aqui, porque é os mesmos sintomas. Eu faço análise cinético-funcional, bate com o protocolo e eu uso o protocolo. E o protocolo é flexível. Eu posso mudar o protocolo de acordo com os meus resultados. Mas quando a gente tem um norte, a gente se sente muito mais seguro para ir. E depois que vocês aprendem com esses protocolos, vocês vão criando os protocolos. Hoje eu fiz uma mentoria com 4 fisioterapeutas da USP, né? Eu dei uma mentoria para essas 4 fisioterapeutas. E elas falaram para mim, professora, eu não sei montar protocolo. Mesmo o protocolo flexível, não sei montar. E é isso. Quando entra no PMP, que a gente aprende os protocolos, a gente passa a saber fazer os nossos próprios protocolos, não é? E aí eu digo para vocês, vocês acham importante ter um norte do que vai fazer, sim ou não? Coloca no chat aí para mim. Vocês acham importante ter um norte ou não? Porque quando a gente fala, cara, quem usa os protocolos do PMP, fala para mim. Quem usa os protocolos do PMP, fala para mim, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, sim. Quem é do PMP e usou o protocolo e foi assim, batata nos resultados? Batata nos resultados. Eu uso todos os dias. Resultado rápido. Gente, tem resultado no primeiro dia. No primeiro dia. Eu sou PMP, uso todos os dias. Sem dúvida. Gente, aqui, se eu perguntar para vocês, quem aqui fez pós-graduação e saiu da pós-graduação sem ter segurança de nada? E sente a diferença quando a gente usa um método de reprogramação neuromuscular? Que eu tenho um aluno que fala, prof, saí da pós de ortopedia e eu não sabia de nada. E gastei uma fortuna para isso. E aí, quando a gente começa a ter resultado, você fala, gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não ganhei tempo? Não é isso? Não é isso, pessoal? Olha só, eu vou falar de 2 síndromes para vocês que a gente trata muito. Síndrome pélvica cruzada. Olha só, a síndrome pélvica cruzada, ela é dada pela uma hiperatividade de flexores de quadril aqui, ó. Hiperatividade de flexores de quadril. Hiperatividade de flexores de quadril. Extensores lombares. Hiperatividade de extensores lombares. Inibição de extensores de quadril. Então, aqui, ó, eu tenho inibição de extensores de quadril e inibição de abdominais.
Por isso que ela é chamada de síndrome cruzada, não é? Ela faz isso aqui, ó. Ela cruza. É uma insuficiência de extensores de quadril, de flexores de tronco, e ela é uma hiperativação de flexores de quadril e de extensores de tronco. E aí, quando a gente tem essa síndrome cruzada, o que eu tenho associada? Uma hiperlordose. Então, eu passo a ter uma hiperlordose eu passo a ter uma hiperlordose, muito bom. E olha só o que acontece com essa hiperlordose. Uma insuficiência aqui, ó. Eu tenho uma hiperlordose e essa hiperlordose aqui gera alteração na cervical, na torácica e na sacral. Aí, o que eu faço quando o paciente tem essas insuficiências? Reequilíbrio neuromuscular. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gerar para glúteo máximo um aumento do recrutamento de glúteo máximo, aumento de recrutamento de abdominais. Inibição de ilho-psoas, inibição de paravertebrais. E como que eu sei que o paciente tem essa síndrome? Primeira coisa, hiperlordose. Então, tá aqui, ó, uma antiversão da pelve. Então, o paciente que tem antiversão da pelve, pensem logo em síndrome pélvica cruzada, onde vocês vão precisar fortalecer glúteo e abdominais e gerar inibição através de... Vocês vão gerar inibição de paravertebrais e flexores de quadril e ilho-psoas. Como que eu faço essa inibição? Fortalecendo o abdômen e fortalecendo o glúteo máximo. Bingo! Bingo, bingo, bingo! Aí dentro do PMP, a gente tem um repertório com mais de 100 padrões motores para vocês escolherem quais os melhores padrões que se encaixam com o paciente de vocês. Mas já são padrões testados e que funcionam. Isso é sensacional. E eu vou ensinar para vocês esses padrões aqui. Então, ó, aqui está a síndrome cruzada, ó. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho essa posição aqui, ó. Eu tenho uma insuficiência de glúteo máximo, então a pelve eleva, ó, aqui. Eu tenho uma hiperação de ilho-psoas que puxa a pelve para baixo. Então, essas duas forças em desequilíbrio causam o quê? Essa hiperlordose aqui, ó. E aí, o que eu quero? Essa hiperlordose aqui. Eu quero corrigir isso. Como que eu corrijo? Tá aqui, ó. Gerando uma hiperativação de glúteo máximo, que vai puxar essa pelve para baixo, e uma hiperativação de reto, que vai puxar essa espinha ilíaca para cima. Vou puxar os isquios para baixo e eu vou puxar as espinhas ilíacas para cima. E com isso, eu encontro a coluna neutra, tirando então a sobrecarga que causa dor. E aí eu faço isso na primeira sessão. Eu só reposiciono essa pelve. O que é que acontece? Ele sai sem dor. Só com esse ajuste pélvico ele sai sem dor. Tá fazendo sentido para vocês? É o quê? Isso. Não é mobilização, não é alongamento,
não é liberação miofascial, não é mobilização é simplesmente reequilíbrio de forças. Reequilíbrio de forças. Pilates e PMP, combinação perfeita. Meu paciente com dor lombar com apenas 3 sessões. Já está ótimo. Que legal, Rê, que legal. Tá vendo, pessoal? Vão colocando os resultados de vocês aqui com MPCC e PMP para eu vendo. E a síndrome, essa síndrome é pouco conhecida, poucos fisioterapeutas conhecem, mas ela é muito comum. E sabe por que poucos conhecem? Porque a abdução do quadril a gente não faz, não é um movimento funcional que a gente fica no dia a dia fazendo abdução. Só que a gente sabe que o paciente tem essa síndrome porque compromete a marcha. E aí gera dor. Vamos entender essa síndrome, né? Ela caracteriza por uma hiperativação de quem? De adutores, ó. Então, eu tenho adutores, ó, aqui, ó, adutor está aqui. Eu tenho uma hiperativação de adutores. Por quê? Não é? A gente vai entender. Ativação de tensor da fáscia lata, aqui, ó, tensor da fáscia lata. E quadrado lombar, aqui, quadrado lombar. E o que a gente vai associar? Está associando a uma inibição de glúteo médio. Então, eu tenho um glúteo médio insuficiente e rotadores externos também insuficientes. E como que eu percebo isso no meu paciente? Ó, primeira coisa é esse teste aqui de ação de adutores, não é? Esse teste aqui, o que ele está avaliando? Ele está avaliando esse glúteo médio aqui, ó. A capacidade que esse glúteo médio tem de trazer essa pelve para baixo. Como o glúteo médio está em insuficiência, olha o que é que acontece. A pelve contralateral cai. Pelve contralateral cai. E vocês percebem que quando a pelve cai, vocês percebem que o meu fêmur é jogado para dentro, ó. Ele faz, numa cadeia cinética fechada, uma adução de quadril. Ó, o fêmur é jogado para dentro, por quê? Porque a pelve eleva, por uma insuficiência do glúteo médio. Então, ó, na hora que... E quando ele faz isso? Ó, quando ela apoia. Por isso é importante vocês fazerem a análise da marcha. O paciente chega com dor na lombar, aí o que acontece quando essa pelve cai? E às vezes é discreto. Ela vai andando na marcha e você não percebe. Até você pedir para ela fazer apoio unipodal. Caiu e olha o que acontece. Essa pelve vai para dentro. Aí o que acontece? Cai isso aqui. Para contrabalancear essa queda, quem entra em ação? Aqui, ó, pessoal, quadrado lombar. Eu passo a ter um quadrado lombar com espasmo. Por quê? Por uma insuficiência de glúteo médio e olha só, o fêmur ele é projetado para dentro. Então, a gente faz uma adução, e essa adução por uma hiperativação de adutores. Então, eu perco a ação de abdutor, que é o glúteo médio, gerando uma hiperativação de adutor, longo, magno, curto, pectíneo e grácil. Eu passo a ter uma hiperativação de quadrado lombar. O paciente chega com dor, faz esse teste aqui, pessoal, ó. Pede para ele fazer o movimento de agachamento, cadeia cinética fechada.
Joelho é projetado para dentro, eu penso logo uma síndrome de abdução do quadril, que é o quê? Uma insuficiência de glúteo médio, e isso é bem comum, tá? Paciente com dor lombar, com a síndrome de abdução do quadril, e a gente tá lá só fazendo fortalecimento de core, sem dar o diagnóstico cinético funcional. Entenderam o diagnóstico cinético funcional agora? Ok? Gente, fantástico isso, né? Porque muda o nosso raciocínio clínico total, muda o nosso raciocínio clínico. E o tratamento, qual que é? Primeiro, educação da dor, e segundo, RNA 3D. Reprogramação ou reequilíbrio neuromuscular acelerado. 3D, porque a gente trabalha tridimensional. Eu trabalho a pelve no plano frontal, sagital e transversal. Eu trabalho o joelho assim, o ombro assim. Eu preciso trabalhar em todos os planos e eixos aquela articulação. Agora, dica ouro para vocês. Pensa. Dica ouro. Então, ó, educação da dor e reequilíbrio neuromuscular. Primeiro eu vou falar da reeducação da dor. A base da educação da dor do paciente, principalmente dor crônica, é a gente tirar o foco da dor. A gente chama isso de distração cognitiva. Por quê? 90% dos pacientes com dor crônica têm cinesiofobia. O que é cinesiofobia, pessoal? Medo do quê? Medo do movimento e medo da própria dor. Paciente que tem medo da própria dor ou acha que tudo o que vai fazer vai gerar dor, qualquer movimento vai gerar dor, qualquer atividade que ele vai fazer em casa vai gerar dor. Antes de fazer, ele já pensa que vai doer. Então, você faz 5 perguntas chaves para ele. Anota aí as 5 perguntas chaves que você vai perguntar para saber se o paciente tem cinesiofobia. Primeira pergunta, você pergunta: você acha que o movimento piora a sua dor? Sim ou não? Você acha que o movimento piora? Você acha que se ficar em repouso vai melhorar? Você acha que o movimento piora? Você acha que se ficar em repouso o paciente vai melhorar? Se ficar em repouso vai melhorar? As atividades que forçam a tua coluna pioram a dor? As atividades que forçam a tua coluna pioram a dor? Essas perguntas são chaves. Essas perguntas são chaves. Tudo o que você faz, nada alivia a sua dor, sim ou não? E você tem consciência de que você pode melhorar esse quadro de dor ou você tem que se acostumar com a dor? Gente, paciente, todas essas questões positivas, cinesiofobia. Aí o que a neurociência fala? O que a neurociência fala? O que a neurociência fala? Que a exposição gradativa é a melhor coisa para tirar o foco da dor. E o que é exposição gradativa? Tudo aquilo que gera dor deve ser estimulado. Só que gradativamente. O que é gradativamente? Eu vou distrair o paciente com o uso de estratégias neurocognitivas para que ele faça aquele movimento sem ter a percepção de que é o movimento que gera dor. Por isso
eu uso as distrações cognitivas. E quais são as distrações cognitivas? Os acessórios. Uso de acessórios, que são aqueles acessórios todos ali, eles são responsáveis pela distração cognitiva. Por isso que o PMP é tão extraordinário. Tão extraordinário. Aí o tratamento é reequilíbrio neuromuscular, que gera o quê? Adaptação músculo-esquelética. Eu faço com que o músculo ganhe ou recupere a sua memória genética através do estímulo de contrações submáximas. Então, eu vou fazer ou eu vou submeter o paciente à contração submáxima para estimular a memória genética daquele músculo. A memória só é estimulada com padrões que geram contrações submáximas. E o que a gente faz no PMP? A gente seleciona somente os padrões que geram contração submáxima. Porque se não gerarem contração submáxima, não gera memória muscular. E o que eu vou mostrar para vocês na prática são padrões de recrutamento submáximo, estimulando a produção de fatores de crescimento, como MGF e óxido nítrico, no músculo, ok? Muito bom. Vocês estão comigo, meus amores? E olha, controle segmentar. Então, eu tenho trabalho tridimensional e tenho a estabilidade segmentar. A estabilidade segmentar é através de padrões isométricos. E eu faço isso tanto no tronco, quanto no quadril, quanto no ombro, quanto no joelho, quanto no tornozelo, quanto na cervical. Eu vou mostrar essa estabilidade isométrica segmentar usando o método PMP, lá do compartimento lombopélvico. E isso vai gerando o quê? Reequilíbrio neuromuscular. Muito bom. 3 passos a gente segue. Primeiro, diagnóstico cinético funcional através da análise do movimento. A gente descobre o quê na análise cinética funcional? Qual o movimento que causa dor? Qual o movimento que alivia dor? Qual a amplitude que gera dor? E quais os músculos que estão em insuficiência ou em hiperativação? Voltando, repetindo, diagnóstico cinético funcional. Qual o movimento que gera dor, né? Qual a amplitude do movimento que está gerando dor? Isso é importante, tá? Quais os movimentos que aliviam a dor? Quais os músculos que estão hiperativados e quais os músculos que estão em hipoativação ou em insuficiência? Gente, se a gente fizer isso, a gente não precisa de mais nada. Eu não preciso de testes mirabolantes, é fácil, é simples. É simples. Simples assim. Simples assim. Método que gera reequilíbrio neuromuscular tridimensional e o método que use transferência cognitiva e enfrentamento da dor. Então, eu tenho diagnóstico cinético funcional, bingo, método que gera reequilíbrio neuromuscular, ou seja, o método que já te dá os padrões motores, que aumenta recrutamento neuromuscular e gera um reequilíbrio de forças, e o método que usa acessórios que geram transferência cognitiva e enfrentamento da dor, estimulando o movimento que causa dor, mas com distração ou transferência cognitiva. Sensacional isso. Sensacional. Muito bem, meus amores. Agora eu quero ouvir de vocês.
Tá todo mundo aqui comigo, 10 horas, vocês estão muito ativos. O que vocês acham? Eu estou pensando agora em amanhã a gente ver toda a parte prática da nossa aula, passo a passo. O que vocês acham? Da parte 2 dessa aula, depois que a gente viu toda a teoria, a gente vê toda a parte prática de reequilíbrio neuromuscular lombopélvico, 7h30. Só vou fazer 7h30 se as 58 pessoas aqui toparem. 58 pessoas toparem. E se todo mundo topar, tô dentro, amanhã 7h30. Amanhã 7h30. Se todo mundo topar, amanhã 7h30, a gente faz amanhã toda a parte prática de 7h30 da noite, isso, às 19h30. 19h30, se todo mundo topar. Por quê? Porque eu acho que a gente vai render muito mais às 19h30 amanhã. Topa amanhã? Todo mundo topa? Não vai ficar gravado, tá? Vai ser ao vivo. Estou no estúdio até... Então, vamos fazer às 20? Amanhã, às 20 horas. Pronto. Todo mundo chegou do estúdio, chegou da clínica. Às 20 horas, a gente está aqui com mais 2 horas de aula. Às 20 horas. Melhor ainda, às 20 horas, todo mundo chega em casa. A gente vai ter 4 horas. Porque hoje a gente atrasou, né, meus amores? Perfeito, perfeito, né? Então, amanhã, ó só, 57 pessoas aqui vão estar ao vivo comigo para parte prática. Gente, está imperdível a parte prática. Combinado? Cadê? Não, 56 pessoas, pode ser. Não, já não estou mais rendendo, é verdade. Então, a gente já está cansado. Então, a gente amanhã às 20 horas já começa pauleira na prática, ok? Então, pessoal, boa noite, até amanhã, e a gente se encontra amanhã. E eu vou abrir os grupos para vocês compartilharem como foi a aula de hoje, para a gente trazer mais pessoas até amanhã. Combinado assim? Vou abrir os grupos e vocês vão falarem das sacadas de hoje. Tudo bem? E vai falar que continuamos amanhã, só a parte prática, ok? Então, compartilhem nos grupos. Boa noite, beijo grande aqui no Zoom, vou compartilhar com vocês amanhã. Antes da gente começar, 8 horas, 20 horas, eu compartilho no grupo, tá bom? Boa noite, boa noite. Até amanhã, meus amores. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo grande e fiquem com Deus, todas vocês. Deus abençoe. Um beijo. Coração, lindas, lindas. Tchauzinho.